Então, galera, o primeiro teórico iluminista que nós vamos trabalhar aí é Montesquieu. Para mim, por isso até que eu coloquei aí no slide como primeiro, né? Para mim o mais interessante. Porque Montesquieu lá no século XVIII, olha só, no século XVIII, sendo que a gente está no século XXI, ou seja, 3 séculos atrás, há mais de 300 anos atrás, ele criou um sistema político onde ele dividiria o poder. Ele era contrário ao poder absoluto na mão dos reis, né? Ele era contrário ao poder concentrado na mão dos reis, e ele dizia que esse poder tinha que ser dividido em 3 partes. O poder executivo, que poderia ser até o rei, o poder legislativo, que seria os legisladores, né, que seriam os caras que iriam criar as leis, e o judiciário, que seria uma espécie de fiscalizadores se os reis ou seu executivo estariam cumprindo bem essas leis. Então, Montesquieu, lá no século XVIII, ele pede a divisão do poder em 3 partes: legislativo, executivo e judiciário. E outra coisa, esses 3 poderes teriam que ter harmonia e autonomia entre si. Não poderia, o legislativo, por ter criado as leis, se achar superior aos outros. Não, a partir do momento que foi dividido, eles tinham que trabalhar em harmonia e autonomia também, mas sem conflitos. E a partir do momento que as leis fossem criadas, submissão de todos esses poderes perante a lei. Né? Felizmente, dessa maneira que o nosso país funciona, até os dias de hoje, a gente não sabe do futuro. É dessa maneira que a maior parte dos países funcionam. Por exemplo, Estados Unidos e França, né, que se embebedaram muito nos ideais iluministas para realizar revoluções importantes, mantém uma divisão de poderes que funciona dessa maneira. Ok? Outro filósofo iluminista importantíssimo aí é Voltaire, crítico ferrenho da igreja, principalmente a igreja católica. Ele criticava demais o fato das igrejas, não só a católica, mas principalmente a católica, serem intolerantes, não aceitarem conviver no mesmo espaço. Ele não aceitava que a igreja tentasse passar para a população europeia aquela ideia de que Deus ainda era no centro de tudo, coisa que já tinha ficado para trás lá desde o século XVI. Né? E ele também defendia uma liberdade jurídica, né, uma igualdade jurídica, que todos fossem iguais perante as leis, o que vai acabar sendo muito usado pelos franceses na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Ele defendia uma liberdade de expressão, né, uma liberdade religiosa também, e defendia uma monarquia ilustrada. O que seria essa monarquia ilustrada, galera? Olha só. Ele defendia que se mantivessem os reis. Voltaire não pedia que acabasse com a monarquia, não. Ele só queria que acabasse com o absolutismo, com o rei com plenos poderes. Ele defendia uma monarquia onde o rei ia dividir poderes com o legislativo, uma constituição, onde o rei adotaria medidas, né? Onde o rei adotaria práticas iluministas. Né? Então esse aí foi Voltaire. Outro teórico iluminista de grande importância foi Rousseau. O mais importante e o mais influente. Por que o mais influente? Porque o Rousseau ele tinha uma condição financeira interessante. Então ele conseguiu convencer outras pessoas a fazerem, né, a tomarem as decisões, a adotarem medidas iluministas. Tá? Defendia a soberania popular, né, e dizia que o poder era igual ao povo. Ou seja, de forma sucinta, para a gente ganhar um tempinho, Rousseau defendia a democracia, o uso da democracia, o povo escolhendo o governante. Tá? E por último aí, na parte dos teóricos, né, Diderot e D'Alembert, 2 teóricos iluministas, 2 caras que fizeram um trabalho muito importante para a propagação das ideias iluministas, para a divulgação das ideias iluministas, que foi o quê? Que foi a enciclopédia. D'Alembert, essezinho aqui, e Diderot, eles pegaram as principais ideias de vários teóricos iluministas de toda a Europa e colocaram tudo num conjunto de livros, a famosa enciclopédia. Ah, professor, eles só pegaram a ideia de Montesquieu, Voltaire e Rousseau? Não. Pegaram a ideia de John Locke, né, que foi um dos pioneiros lá na Inglaterra, de Adam Smith, que defendia a liberdade econômica, e de outros caras por toda a Europa. Eles pegaram ideias de iluministas na Itália, eles pegaram ideias de iluministas na Espanha, em Portugal, porque tem gente que acha que o iluminismo aconteceu só na França. Não. A França foi onde mais aconteceu. A França foi onde teve uma força muito grande, mas não foi só na França que aconteceu o iluminismo. Então esses 2 caras aqui, ó, eles pegaram várias ideias,
as principais ideias de vários teóricos iluministas ao redor da Europa e colocaram tudo num conjunto de livros, a famosa enciclopédia. E isso ajudou bastante a divulgar a teoria iluminista pela Europa. A questão não era barato, era um pouco caro. E aí que entra aquilo que a gente falou lá atrás. Quem tinha condição de pagar por isso era a burguesia, ok? Seguindo aí, a gente vai falar agora, para encerrar, a parte de despotismo esclarecido. O que foi o despotismo esclarecido? Foram os déspotas, alguns reis absolutistas aqui, tá vendo? Que adotaram algumas ideias iluministas meio que para enganar o povo. Eles pegaram algumas ideias que não iria interferir muito no seu governo absolutista e passou para o povo, olha, nós estamos adotando aquela ideia iluminista lá, nós estamos adotando tal medida iluminista. Para que o povo fala, poxa, eles estão melhorando? Porcaria nenhuma. Na verdade, eles estavam tentando enganar o povo. De que maneira? Adotando algumas que não iriam atrapalhar demais no seu governo absolutista para enganar a população. E aqui nós temos alguns exemplos desses déspotas, que eram reis absolutistas. José II na Áustria, Catarina II na Rússia, Frederico II na Prússia, José I em Portugal, mas principalmente o Marquês de Pombal usou muito isso aí e acabava influenciando demais José I em Portugal, e o Carlos III da Espanha. Ok? Numa próxima videoaula a gente vai resolver algumas questões sobre iluminismo, para ajudar vocês a assimilarem melhor essas aulinhas aí. Ok? Um grande abraço, saudade de todos, fiquem bem em casa aí até a volta das aulas presenciais. Grande abraço.